Julia Quinn, História de um Grande Amor, Trilogia Bevilstock, Livro 1, Editora Arqueiro. Capítulo 9. Miranda passou a semana seguinte inteira fingindo que lia tragédias gregas. Estava impossível manter a concentração em um livro por tempo suficiente para conseguir, de fato, compreender. Mas já que teria que encarar de vez enquanto as páginas escritas, por que não escolher algo que combinasse com seu humor? Uma comédia a teria feito chorar, e que Deus a livrasse de uma história de amor. Ela iria querer morrer. Olivia, que nunca demonstrou desinteresse na vida alheia, estava firme na missão de descobrir o motivo da morosidade de Miranda. Na verdade, ela só deixava de interrogar a amiga quando se empenhava em alegrá-la. E era isso que Olivia estava fazendo, presenteando Miranda com a história de uma certa condensa que pusera o marido para fora de casa até que ele concordasse em lhe comprar 4 mini poodles de estimação, quando Lady Rutland veio bater à porta. Ah, perfeito, disse ela ao pôr a cabeça para dentro do quarto. Estão ambas aqui. Olivia não se sente desse jeito, não é nada feminino. Olivia obedeceu e corrigiu a postura antes de perguntar. O que houve, mamãe? Queria informá-las de que fomos convidadas para uma visita à residência de campo de Lady Chester na semana que vem. Quem é Lady Chester? Perguntou Miranda, deixando no colo o exemplar muito marcado de Ésquilo. Uma prima nossa, respondeu Olivia. De 3º ou 4º grau, não me lembro bem. De 2º grau, corrigiu Lady Rutland. E eu aceitei o convite em nome de todos nós. Seria muito ruim recusar, posto que ela é uma parenta tão próxima. Turner também vai? Perguntou Olivia. Miranda quis agradecer 1000 vezes à amiga por fazer a pergunta que ela mesma não se atreveria a pronunciar. Acho bom que vá. Já faz tempo demais que ele está se esquivando de suas obrigações familiares, declarou Lady Rutland, com uma dureza que não lhes características. Se não for, vai ter que se ver comigo. Oh, céus! Exclamou Olivia. Que perspectiva terrível! Não sei o que está havendo com ele. Lady Rutland balançou a cabeça. Parece até que está nos evitando. Não, pensou Miranda com um sorriso triste. É só a mim. Turner esperava a família descer, batendo o pé no chão com impaciência. Pela 20ª vez naquela manhã, se perguntou, desejando se mais parecido com os demais cavalheiros que frequentavam a alta sociedade, que o ignoravam, as mães ou tratavam como bibelôs. Contudo, de alguma maneira, a mãe dele conseguira convencê-lo a estar presente naquela maldita festa, que duraria uma semana, e para piorar, Miranda também iria. Ele era um idiota. Isso estava cada dia mais claro. Um idiota que devia ter ofendido os deuses, porque tão logo chegou ao vestíbulo. Lady Rutland anunciou. Você vai ter que dividir o cochê com Miranda. Os deuses pareciam ter, de fato, um senso de humor depravado. Ele pigarreou. Mãe, acha mesmo que isso seria apropriado? Ela, impaciente. Você não pretende seduzir a garota no caminho, não é? Maldito inferno de Deus. Lógico que não. Estou só preocupado com a reputação dela. O que as pessoas vão dizer quando nos virem chegar na mesma carruagem? Todos saberão que teremos passado várias horas sozinhos. Todos sabem que vocês dois são como irmãos, Turner. E faremos uma parada 1 quilômetro antes de Chester Park, para trocar. Assim, você chegará junto com seu pai. Não haverá problema algum. Eu e seu pai temos que dar uma palavrinha sós com Olivia. O que ela fez agora? Aparentemente, falou que Georgina Elster era uma patachoca. Georgina Elster é mesmo uma patachoca. Mas ela falou na cara dela, Turner. Na cara de Georgina. Um desatino, é lógico. Mas não creio que isso justifique um sermão de 2 horas. Não é só isso. Turner suspirou. A mãe parecia irredutível. 2 horas a sós com Miranda. O que ele fizera para merecer uma tortura daquelas? Ela também chamou Sir Robert Kent de Mustelidle balofo.
Também na cara dele, suponho. Lady Rutland assentiu. Afinal de contas, o que é um mustelídeo? Não faço a menor ideia, mas imagino que não seja nada elogioso. Creio que os mustelídeos são as daninhas e os arminhos, informou Miranda, adentrando o vestíbulo com seu vestido de viagem azul bebê. Sorriu para ambos, irritadamente cotida. Bom dia, Miranda, cumprimentou Lady Rutland. Você vai viajar na carruagem junto com Turner. Vou? Miranda quase engasgou uma palavra e teve que fingir uma tosse para disfarçar, o que fez com que Turner sentisse uma satisfação infantil. Sim, eu e Lord Rutland temos que dar uma palavrinha com Olivia. Parece que ela tem feito uns comentários muito impróprios em público. Ouviu-se um gemido vindo das escadas. Os três viraram a cabeça para acompanhar Olivia descendo os degraus. Mamãe, isso é mesmo necessário? Não fiz por mal. Se desconfiasse que poderia chegar aos ouvidos dela, eu jamais teria chamado Lady Finchup de velha choca. Infeliz. Lady Rutland ficou lívida. Você chamou Lady Finchup de quê? Desse você não sabia? Perguntou Olivia baixinho. Turner, Miranda, sugiro que partam agora mesmo. Nos vemos em algumas horas. Os dois caminharam em silêncio para a carruagem, que já estava à espera, e então Turner estendeu a mão para ajudar Miranda a subir. O toque da mão enveludada de Miranda foi quase elétrico, mas ela pareceu imune. Espero que minha presença não seja um grande fardo para o senhor, milord. Turner respondeu com um misto de resmungo e suspiro. Sabe que eu não tive nada a ver com isso, acrescentou ela. Ele se sentou diante dela. Eu sei. Não fazia a menor ideia de que teríamos que... Ela ergueu o rosto. Entende? Entendo. Mas minha mãe estava bastante determinada a viajar sozinha com Olivia. Ah, bem. Agradeço por acreditar em mim. Ele bufou, olhando pela janela por um momento enquanto a carruagem se punha em movimento. Miranda, não acho que você seja uma mentirosa contumaz. Não, é claro que não, rebateu ela imediatamente. Mas você parecia um tanto furioso quando me ajudou a subir na carruagem antes de partirmos. Estou furioso com o destino, Miranda, não com você. Nossa, grande diferença, declarou ela, com frieza. Bem, se me dá licença, trouxe um livro. Ela se virou, chegando o mais próximo possível de dar as costas para ele, e se pôs a ler. Turner esperou uns 30 segundos antes de perguntar. O que está lendo? Miranda congelou, e então, como se escutasse a mais deplorável tarefa, ergueu a capa do livro bem lentamente. Ésquilo, comentou ele, deprimente. Combina com meu estado de espírito. Céus, isso foi uma indireta? Não seja condescendente, Turner. Diante das circunstâncias, não é nada apropriado. Ele ergueu a sobrancelha. O que quer dizer com isso? Quero dizer que depois de tudo que transcorreu entre nós, me parece que sua arrogância não tem mais razão de ser. Ora, que frase mais longa! Miranda respondeu apenas com um olhar atravessado, de volta ao livro. Dessa vez, o ergueu até cobrir o rosto inteiro. Turner deu uma risadinha e acomodou-se no assento, surpreso ao notar que sempre as mais interessantes. Miranda nunca desejava ser o centro das atenções, mas sabia sustentar uma conversa com sagacidade e elegância. Era muito divertido implicar com ela, e ele não sentia nem um pouco culpado. Por mais que parecesse irritada, ele não tinha a menor dúvida de que ela apreciava o xadrez verbal tanto quanto ele. Talvez a viagem não estivesse fadada a ser tão infernal assim, desde que pudesse mantê-lo o tempo todo engajado naquela troca de farpas, bem-humorada, e não ficasse olhando para os lábios da jovem, porque ele gostava muito dos lábios dela. Mas não convinha pensar nisso. Era melhor retomar a conversa a apreciar a companhia dela. Como sempre fizera antes da confusão em que havia se metido. Sentia saudade da velha amizade que tinha com Miranda,
E já que ficaram presos naquela carruagem por 2 horas, ele poderia aproveitar a oportunidade e fazer o possível para tentar reatá-la. O que está lendo? Perguntou ele. Ela ergueu os olhos irritada. Ésquilo, você acabou de me perguntar. Mas qual Ésquilo? Insistiu ele. Para grande deleite de Turner, ela teve que abaixar os olhos para o livro antes de responder. Eumênides. Ele estremeceu. Não gosta? Perguntou ela. Com todas essas mulheres furiosas? Acho que não. Prefiro uma boa história de aventura. Gosta de mulheres furiosas. Por que se identifica com elas? Céus, Miranda. Pare de ranger os dentes. Pode acreditar, você não gostaria nem um pouco de ter que fazer uma visita ao dentista. Ao ver a expressão dela, Turner não conseguiu conter uma risada. Ah, Miranda, disse ele, não seja tão sensível. Ainda lançando o olhar atravessado na direção dele, ela resmungou. Queira perdoar, milord. Então, sabe-se lá como, ela conseguiu fazer uma mesura profunda e obediente bem ali, dentro da carruagem. As risadinhas de Turner viraram uma sonora gargalhada. Ah, Miranda, murmurou ele, enxugando os olhos. Você é mesmo uma pérola. Quando, por fim, ele se recuperou, ela o encarava como se fosse um lunático. Ele chegou a pensar em confirmar as suspeitas dela, erguendo os dedos em garra e dando um urro estranho e animalesco. Mas, por fim, apenas se reclinou e sorriu. Ela balançou a cabeça, dizendo, Eu não entendo você. Para impedir que a conversa voltasse a ficar séria, ele não respondeu. Miranda, então, retomou a leitura, e desta vez ele decidiu se entreter com tanto os minutos entre as trocas de páginas. Quando chegou aos 5 minutos, sem nenhuma troca, abriu um sorriso e perguntou: Leitura difícil? Miranda baixou o livro lentamente e lançou-lhe um olhar fulminante. Perdão? Muitas palavras compridas? Ela apenas o encarou. Você não virou a página nem uma vez. Ela soltou um grunhido e, com grande determinação, virou a página. É inglês ou grego? O que disse? Se for grego, explicaria sua velocidade de leitura. Ela ficou boquiaberta. Ou falta de... completou ele, dando de ombros. Eu sei ler grego, retrucou ela. O que é um feito e tanto. Miranda baixou os olhos para as mãos. Segurava o livro com força. Obrigada, disse ela entre os dentes. Ele, contudo, não havia terminado. Feito um tanto incomum para uma mulher, não acha? Desta vez ela decidiu ignorá-lo. Olivia não lê grego, falou ele casualmente. Olivia não tem um pai que não faz nada além de ler grego, replicou ela, sem sequer erguer os olhos. Miranda tentou se concentrar nas palavras no alto da página, mas nada fazia muito sentido, já que não tinha chegado ao fim do anterior. Na verdade, sequer começara. Tamborilou os dedos na capa do livro que fingia ler. Seria impossível voltar à página anterior sem que ele notasse. Em todo caso, não importava, pois duvidava ser capaz de se concentrar na leitura sob o olhar atento dele. Era um olhar mortal, definitivamente. Fazia com que ela estremecesse de calor e de frio. Para piorar, tudo isso enquanto estava irritadíssima com Turner. Sabia que ele não tinha a menor intenção de seduzi-la, mas estava fazendo um ótimo trabalho nesse sentido. É mesmo um talento peculiar. Miranda suspirou, contraindo os lábios, e olhou para ele. Para, disse ela. Ler sem mexer os lábios. Ela contou até 3 antes de responder. Nem todo mundo precisa ficar mexendo os lábios para ler, Turner. Touché, Miranda. Sabia que ainda restava um pouco da chama em você. Ela cravou as unhas no estofado do assento. 1, 2, 3. Continue contando. 4, 5, 6. Naquele ritmo, se quisesse manter o mau humor sob controle, teria que contar até 50. Turner notou que ela mexia ligeiramente o rosto, seguindo um ritmo desconhecido, e ficou cada vez mais curioso. O que está fazendo? 18, 19. O quê?
O que está fazendo? 20. Turner, você está ficando cada vez mais irritante. Sou persistente. Ele deu um sorriso presunçoso. Achei que se alguém apreciaria essas características, esse alguém seria você. Voltando, o que está fazendo? Estava mexendo a cabeça de um jeito bem curioso. Se quer mesmo saber, disse ela com uma voz cortante. Eu estava contando até 50 para tentar controlar o meu humor. Ele a observou por um momento e então disse: Estremeço só de pensar o que você teria respondido se não parado para contar. Estou perdendo a paciência. Não creio. Ela tornou a erguer o livro, tentando ignorá-lo. Pare de torturar o pobre livro. Miranda, ambos sabemos que você não está lendo coisa nenhuma. Será que dá para me deixar em paz? Explodiu ela. A que número você chegou? Que? A que número? Você disse que estava contando para se controlar e não magoar meu temperamento sensível. Sei lá, 20, 30, não sei. Parei de contar uns 4 insultos atrás. Chegou até 30? Acho que você está mentindo para mim, hein? Miranda, não perdeu a paciência comigo coisíssima nenhuma. Perdi sim, grunhiu ela. Acho que não. Oh! Ela atirou o livro nele. Acertou em cheio na lateral da cabeça. Ai! Pare de agir que nem um bebê. Pare de agir que nem uma tirana. Pare de me azucrinar. Eu não estava azucrinando. Ah, faça-me um favor, Turner. Ah, está bem, disse ele, de forma petulante, esfregando a cabeça. Eu estava azucrinando, mas só porque você estava me ignorando. Desculpa, mas tive a impressão de que você queria exatamente isso. De onde você tirou essa ideia? Ela ficou boquiaberta. Você só pode estar louco. Já faz 2 semanas que foge de mim como o diabo foge da cruz. Chegou ao cúmulo de evitar a própria mãe para não ter que me ver. Ora essa, isso não é verdade. Pois então diga isso à sua mãe. Ela estremeceu. Miranda, eu gostaria muito que fôssemos amigos. Ela balançou a cabeça. Será que havia no mundo palavras mais cruéis? Impossível. Por que não? Você não pode ter tudo o que quer, prosseguiu Miranda, usando cada gota de energia que tinha para impedir a voz de falhar. Não pode me beijar e depois dizer que quer ser meu amigo? Não pode me humilhar como fez no baile dos Worthingtons e depois dizer que gosta de mim? É melhor esquecermos o que aconteceu, sugeriu ele com uma voz suave. Melhor deixar tudo para trás, se não pela nossa amizade, então pela nossa família. Você seria capaz? Questionou Miranda. Seria capaz de esquecer de verdade? Porque eu não. Mas é claro que você também é capaz, disse ele um pouco rápido demais para o gosto dela. Talvez me falte a sua sofisticação, Turner. Então, com certa amargura, acrescentou. Ou talvez que me falte seja a sua leviandade. Eu não sou leviano, devolveu ele. Sou sensato. Deus sabe que pelo menos um de nós precisa ser. Ela quis ter algo para retrucar. Quis muito ter qualquer tipo de resposta que o cortasse bem incisivamente, que o deixasse sem fala, que o transformasse em uma patética gosma gelatinosa de podridão. Mas Miranda só tinha a si mesma, e as horríveis lágrimas de raiva que teimavam em brotar. Não tinha sequer a certeza de que conseguiria sustentar um olhar de conforto, de modo que desviou o rosto, contando as construções que passavam pela janela, desejando estar em qualquer lugar, ser qualquer outra pessoa. E isso era o pior de tudo, porque durante toda a sua vida, mesmo tendo a melhor amiga mais bonita, mais rica e mais influente, Miranda nunca havia desejado ser qualquer outra pessoa que não ela mesma. Durante toda a sua vida, Turner fizera coisas das quais não se orgulhava. Já bebera demais e vomitara em um tapete valiosíssimo. Já apostava dinheiro que não possuía. Em uma ocasião, exigira tanto de seu cavalo e o tratara com tamanho descaso durante a cavalgada que o animal passara uma semana mancando. Mas nunca se sentira tão repugnante quanto aquele momento. Vendo o perfil de Miranda, obstinadíssima em manter o olhar na paisagem lá fora. Obstinatíssima em se afastar dele. Turner ficou um bom tempo em silêncio. Passara pela periferia de Londres,
as construções cada vez mais esparsas, até que a estrada deu lugar a um campo aberto que se estendia até onde a vista alcançava. Ela não olhou para ele nenhuma vez. Ele sabia bem, porque não tirou os olhos dela. Então, incapaz de tolerar mais uma hora naquele silêncio, e a ver sua ideia de tentar entender exatamente o que ele significava, Turner falou enfim. Não tenho a intenção de ofendê-la, Miranda, disse ele, mas sei enxergar quando algo é má ideia. E me envolver com você seria uma péssima ideia. Ela não virou o rosto para ele, mas perguntou. Por quê? Ele a encarou perplexo. Por quê? Miranda, onde você está com a cabeça? Não se importa nem um pouco com a sua reputação? Se alguém ficar sabendo o que aconteceu entre nós, você está arruinada. Arruinada! Ou você teria que se casar comigo, retrucou ela em tom debochado. O que não tenho a menor intenção de fazer, você sabe muito bem disso. Ele xingou baixinho. Deus do céu, o comentário tinha soado muito mal. Não tenho a menor intenção de me casar com ninguém. Você também sabe muito bem disso. O que eu sei, os olhos de Miranda ardiam com uma fúria inconfundível, é que ela se deteve, cerrando os lábios com força e cruzando os braços. O que você sabe? Exigiu saber ele. Ela virou outra vez para a janela. Você não seria capaz de entender. E então, nem sequer de escutar. O desprezo na voz dela o deixou possesso. Ora, faça-me um favor. Essa petulância não combina com você. No mesmo instante, ela se virou para Turner. E o que afinal combina comigo? Por favor, me diga o que eu deveria sentir. Com um esgar, ele respondeu. Gratidão? Gratidão! Ele se acomodou no assento. O epítome da insolência. Sabe, eu poderia ter seduzido você com a maior facilidade, mas não seduzi. Ela arquejou, horrorizada. Quando falou, sua voz assumiu um tom grave e letal. Turner, você era um ser abjeto. Estou só dizendo a verdade. E quer saber por que não fui além? Por que não arranquei aquela camisola do seu corpo? Por que não deitei você sobre o sofá e a possuí ali mesmo? Ela regalou os olhos. A respiração alterada. Ele sabia muito bem que estava sendo grosseiro, estúpido e, sim, abjeto. Mas não conseguia se conter. Não conseguia reprimir a necessidade de ser direto, porque, maldição, ela precisava entender. Precisava entender quem ele realmente era e o que era capaz e incapaz de fazer. E quanto aquilo, quanto a ela, ele tinha conseguido agir de forma honrada e ela não demonstrara a menor gratidão. Então foi a vez dele de dizer em tom grave e letal: Pois vou lhe dizer, eu me contive por respeito a você. E digo mais. Ele parou e xingou, e Miranda apenas ficou observando, questionadora, desafiadora, provocativa, com um olhar de quem diz: Você não sabe nem o que quer dizer. Mas era exatamente esse o problema. Ele sabia sim, e estivera prestes a dizer quando havia desejado. Estivera prestes a dizer que se estivessem em qualquer outro lugar que não fosse a casa dos pais dele, não sabia se teria se contido. Não sabia se teria conseguido se conter. Mas ela não precisava dessa informação. Não deveria ter acesso a essa informação. Turner não queria que Miranda tivesse tanto poder sobre ele. Acredite você ou não, murmurou ele. Mais para si mesmo do que para ela. Eu não quis arruinar seu futuro. O meu futuro é da minha conta, respondeu ela, com raiva. Sei o que estou fazendo. Ele deu uma risada curta e desdenhosa. Você tem 20 anos. Nessa idade, a gente acha que sabe de tudo. Ela o encarou com raiva. Quando eu tinha 20 anos, disse ele, achava que sabia de tudo. A raiva se transformou em tristeza nos olhos dela. Eu também, concordou ela baixinho. Tanner tentou ignorar o nó que uma culpa dolorosa criou em sua garganta. Nem sabia por que se sentia culpado. Na verdade, a coisa toda era absurda. Não deveria se sentir culpado por não tê-la deflorado. Ora essa. Mas tudo o que conseguiu dizer foi: Um dia você vai me agradecer.
Ela o encarou incrédula. Você está parecendo a sua mãe. E você está ficando ranzinza? E por acaso eu tenho culpa? Você me trata como uma criança, mesmo sabendo muito bem que eu sou uma mulher. Um nó de culpa se ramificava. Sou capaz de tomar minhas próprias decisões, disse ela, impávida. Definitivamente não é. Ele se inclinou para a frente com um brilho perigoso nos olhos. Se fosse, você não teria me deixado abaixar o seu vestido e beijar os seus seios na semana passada. Miranda ficou com o rosto vermelhíssimo de vergonha. A voz dela tremia com as implicações de uma acusação quando falou. Não ouse tentar me dizer que culpa é minha. Ele fechou os olhos e correu as mãos pelo cabelo, ciente que tinha dito uma imensa besteira. Claro que não é culpa sua. Por favor, esqueça o que eu disse. Também não venha me pedir para esquecer que foi você quem me beijou. A voz dela era totalmente desprovida de emoção. Sim. Então, ele viu nos olhos dela uma espécie de morbidez. Algo inédito em seu semblante. Ah, meu Deus, Miranda, não faça essa cara. Faça isso, não faça aquilo, vociferou ela. Esqueça isso, não esqueça aquilo. Decida-se, Turner. Eu não sei o que você quer, e acho que você também não sabe. Sou 9 anos mais velho que você, declarou ele em uma voz terrível. Pode parar agora de ser condescendente comigo. Oh, queira perdoar Vossa Alteza. Não faça isso, Miranda. Então, o semblante dela, até então constrito e amargo, abriu-se de repente em um jorro de sentimentos. Pare de dizer o que fazer. Por acaso lhe correu que eu queria que você me beijasse? Que eu queria que me desejasse? Mas você sabia sim. Eu sei muito bem. Não sou tão ingênua que você me convença do contrário. Atônito, Turner apenas a encarou, murmurando. Você não sabe o que está dizendo. Sei sim. Ela trazia a fúria nos olhos e os punhos cerrados, e Turner teve a terrível premonição de que aquele era o momento. Tudo dependia daquele momento. Ele sabia sem sequer precisar pensar. Que ela ia dizer, o que ele ia responder, e que tinha certeza de que a coisa não ia acabar bem. Sei exatamente o que estou dizendo, insistiu ela. Eu quero você. O corpo dele se retesou. O coração estava a mil no peito, mas ele não podia permitir que a situação se estendesse. Miranda, você só acha que quer. Você nunca beijou outra pessoa e não seja paternalista comigo. Ela o encarava com olhos ardentes de desejo. Eu sei muito bem o que eu quero, e eu quero você. Ele deu um suspiro entrecortado. Merecia ser santificado pelo que estava prestes a dizer. Não quer não. É só uma paixonite. Mas que diabos, Turner? Estourou ela. Por acaso você é cego? Cego? Segue, burro? Não é só uma paixonite, seu besta. Eu amo você. Ah, meu Deus. Sempre amei, desde o dia em que o conheci, 9 anos atrás. Eu te amei desde então, a cada minuto. Ah, meu Deus. Não tente dizer que é bobagem de garota, porque não é. Talvez tenha começado assim, mas agora não mais. Turner não disse nada. Ficou apenas olhando para ela, abobalhado. Eu simplesmente conheço bem o meu coração e sei que te amo, Turner. E diga alguma coisa, se ainda que lhe resta algum pingo de decência, porque eu já disse tudo o que poderia e não consigo aguentar esse silêncio, está bem? Ah, pelo amor de Deus, quer ao menos piscar? Mas ele nem isso conseguia fazer.